Estamos voltando com Café e Prosa e hoje com o cientista político Rudá Rissi. Rudá, o grande tema do último período de corrupção foi a questão do mensalão, ação 470. Como é que você avalia? Há todo um processo em discussão, será financiamento de campanha, será Caixa 2, essa tese inclusive foi levantada no período da discussão da implementação do processo jurídico. Como é que você avalia? É Caixa 2, é pagamento de mensalão, mensalinho? Foi pago deputados mesmo para poder votar a favor do governo? Então, o problema é o seguinte, do ponto de vista estritamente técnico, né, você precisa ter provas para comprovar que uma pessoa cometeu um crime. E quem tem que apresentar as provas é quem está denunciando, né, não é quem está sendo acusado. E você não teve provas. Esse é que é o problema. Quer dizer, eu não estou dizendo se teve ou não teve. Eu estou dizendo que não há provas. Então, aí se resgatou um conceito de um jurista alemão, né? Que é o domínio do fato. Só que numa entrevista à Folha de São Paulo, o jurista que criou esse conceito disse que o STF está utilizando de maneira equivocada. Porque se usar do jeito que o STF está dizendo, se alguém, por exemplo, se alguém tem um filho hoje que comete um crime, um filho com 22 anos, que mata outro, e se a arma que ele pegou estava na tua casa, de novo, pelo domínio do fato, o pai tem que ser preso, porque foi ele que, sabendo que o filho, por morar na casa dele, iria pegar a arma e matar, ele deveria ter coibido aquele crime. Então, isso é perigosíssimo para a democracia. É inclusive estranho ao arcabouço jurídico brasileiro, porque isso foi importado da Alemanha, parece que no período do pós-guerra, para julgamento dos crimes de guerra. Exatamente. Do Hitler, né? Exatamente. Ou seja, havia uma situação de guerra, então foi usado para esse... É possível reabrir esse caso? Eu acho que, em alguns anos, é possível. Se até nos Estados Unidos, quem está no corredor da morte, que acabou sendo sentenciado por uma pena de morte, ele pode recorrer, obviamente que esse caso pode recorrer, porque não há prova. Veja só, se diz basicamente o seguinte, que os deputados que pegaram o dinheiro no boca do caixa, votaram com o governo. Ora, nós temos um site do jornal Estado de São Paulo, que até onde consta não é petista, chamado Basômetro. Basta colocar em qualquer sistema de busca, Basômetro, Estado de São Paulo, que mostra como que os deputados e senadores votaram em todos esses anos. Se você pega o dia que eles pegaram o dinheiro e as votações subsequentes, não bate. Então você pode dizer, não, mas eles não são inteligentes. Bom, de fato, pode ter sido uma trama muito mais inteligente do que votar instantaneamente. Mas eu preciso saber qual é a prova disso. Eu não tenho a prova. Segundo, o dinheiro veio do Visanet, que tinha investimento do Banco do Brasil. E o Visanet é que vai gerar o fundo para o empréstimo que o PT pegou. O problema é que não dá para provar que o Banco do Brasil é que financiou o Visanet sozinho, porque não é verdade, e que esse dinheiro... Ou seja, você não tem prova. Foi pago pelo Visanet, propagandas de televisão, do cartão Visanet. Pois é, eu sei que alguns brasileiros vão falar, mas é esse que é o problema, esse pessoal é muito esperto. Bom, tudo bem, mas eu estou falando de democracia. Na democracia eu tenho que ter direito do cidadão se defender. E eu tenho que me defender com provas, ou a partir das provas que me acusam, eu me defendo. Se eu não tenho prova, eu vou dizer o quê? Olha, eu posso dizer para você que eu não sabia mesmo, e você não me prova. Ou seja, é uma discussão completamente sem base sólida. A democracia não pode funcionar assim. Agora, a minha questão básica é o seguinte. Primeiro que fica claro que nós não temos noção nenhuma de como é que os futuros representantes que nós vamos eleger fazem uma estrutura de campanha. Então essa é uma primeira questão que está em suspeição. E a gente já discutiu no primeiro bloco sobre isso. Eu acho que a segunda questão é qual é o impacto efetivo do mensalão sobre a maioria dos eleitores. E eu te confesso que a minha aposta é que é perto de zero. Eu sei que é diferente você ter um processo de julgamento, que é muito difícil entender o que o ministro está falando, e aí na hora de votar, que foi o caso em 2012, falar, isso aí não é coisa deles. É diferente de aparecer uma pessoa presa, né? Falar, poxa, ele foi ministro, agora está na cadeia. O problema é que, imediatamente depois da execução da sentença, e que vários envolvidos foram presos, houve nas redes sociais uma campanha muito bem estruturada de ofensiva, principalmente do PT. E a oposição não soube, ficou acuada. Foram dias atrás de dias, juristas começando a falar que o Joaquim Barbosa tinha exacerbado do poder,
acusações e pedidos de impeachment do juiz. Ou seja, começou a criar uma movimentação muito forte. Na sequência, começaram a surgir casos de envolvimento do PSDB, também em corrupção. E finalmente se anuncia... São Paulo, metrô... Exato, envolvimento com Serra, Alckmin, Covas. E na sequência, o ministro Barroso, né, do Supremo, anuncia que no início de 2014 começa o julgamento do famoso mensalão mineiro que envolve o ex-governador Eduardo Zeredo. Ora, me parece que está muito claro. Primeiro que nós vamos ter, e todo mundo que planeja política sabe disso, nós vamos ter daqui a pouquinho Natal, festas de passagem de ano, Carnaval. É outro país a partir de março. Mas na sequência vamos começar a falar do PSDB, o jogo zera. O eleitor de massa, aquele que nós falamos no primeiro bloco, que é o incluído pelo consumo, ele fala, tudo é igual, sabe o que eu vou fazer? Eu voto naquele que me dá segurança. E nos últimos anos isso significou Bolsa Família e aumento real do salário mínimo. Ou seja, eu estou aqui te dizendo, e como nós estamos ainda muito longe da eleição, que a Dilma Rousseff ganha no primeiro turno ou no segundo, mas deve ser no primeiro turno, com relativa facilidade. Não vai ser algo muito fácil. E também, com isso, o bloco lulista de partidos aliados do governo federal deve também ter uma vitória cachapante. Eu duvido que esse discurso da corrupção seja um tema de fato que vai influenciar o voto. Agora, você não acha muito perigoso usar o Poder Judiciário para fazer política? Por exemplo, o julgamento do mensalão foi feito uma primeira parte no primeiro turno das eleições de prefeito ano passado, na véspera do segundo turno, uma nova votação. Agora, no dia 15 de novembro, dia da República, é preso de forma atabalhoada e midiática, sai de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio, tentando criar uma comoção nacional. Não há uma interferência muito grande do Poder Judiciário tentando influenciar na questão política? Você acha que isso está ocorrendo? Isso é muito grave com uma democracia ainda muito frágil como a democracia brasileira? Não, é gravíssimo. Acho que tem uma série de erros. Eu acho que uma pauta que tem influência no processo de constituição de um outro poder independente, ou seja, se o judiciário, a partir de uma pauta que eles definem, tem influência sobre a vida de um outro poder, o executivo, independente, e o poder executivo está ligado ao processo eleitoral, a pauta não pode estar conjugada com esse processo, porque ele está interferindo na estrutura de um poder independente. Ou seja, isso é uma questão de lógica democrática. E eles, infelizmente, o judiciário brasileiro se acha o poder principal. Então, eles desconsideram, na verdade consideram, mas dizem que desconsideram. Eles votam de acordo com o processo interno. Está equivocado isso. Segundo lugar, não é possível que um ministro de um poder se desincompatibilize logo depois no julgamento para ser candidato. Isso tem que ser proibido, né? Tem que acabar com um ministro com cargo vitalício. Isso não tem sentido, né? Nós temos que ter critérios democráticos para a escolha. Não pode ser uma definição só do executivo de um nome que é apresentado para o parlamento. Nós sabemos que é a discussão normalmente que se faz sobre o ministro que é indicado pelo Supremo. Então, isso tudo é um jogo viciado, que ele não facilita a vida democrática e não politiza o cidadão. Então, nós rapidamente achamos que aquele xerife, ele seria um bom político. Xerife mesmo, né? E o que tem a ver uma coisa com a outra? Caçador de Marajás. Vou te dizer, eu vou avançar aqui. Se o ministro Joaquim Barbosa for candidato, além dele ser derrotado, porque ele não entende nada de jogo político, ele acha que basta uma imagem. Se fosse assim, Silvio Santos estava eleito e não foi. Nós temos tantos casos de pessoas que tentam trabalhar a imagem e não entendem da política. A hora que ele vai, ele percebe que precisa ter organização, que tem um processo de discussão interna, que tem negociação. O político não pode ser vertical, ele tem que ser aberto à negociação. Ele não pode ser intolerante, ele tem que ser tolerante. Isso faz, senão ele é tirano. Primeiro eu acho que ele perde, mas se for, aí ele vai aprender como que um discurso reto como o dele é um discurso antidemocrático. Vai ficar muito evidente isso. Eu acho que é um perigo para a democracia esse tipo de jogo de marketing a partir da lógica dos poderes que são independentes. Eu acho muito ruim. Inclusive, nós temos no Brasil uma percepção de corrupção na parte do executivo e legislativo, e o judiciário é um pouco apartado dessa discussão. Você não acha que está na hora também de a gente fazer um debate sobre a democratização do poder judiciário no país como um todo? Está sendo feito, mas, de novo, nos meios acadêmicos e técnicos, até políticos, muito petit comité, né? Muito fechado, né? Nós temos discussões de criar
um comitê de controle mais pesado sobre o judiciário, que seja um pouco mais aberto à sociedade civil. Nós temos até algumas propostas no Congresso de eleição de alguns cargos no sistema judiciário, como nos Estados Unidos, ou seja, há um debate forte sobre a questão da democratização do judiciário. Mas assim como o tema do judiciário, como o tema da imprensa, esse tema parece quase que acima do mundo dos mortais. Ou seja, discutir isso seria conspurcar a independência, e nós estamos vendo que não é tão independente assim. Não estou dizendo que o julgamento é viciado. Eu estou dizendo que usar de maneira midiática a sua função, o seu papel no julgamento, é que me parece algo deplorável para a democracia. Ou seja, ele não está acima dos homens. Quer dizer, o judiciário, assim como os outros poderes, eles só existem em função dos cidadãos, né? Então, eu acho que, evidentemente, nós temos que abrir essa discussão pesadamente e saber que vai ser uma guerra, porque a imprensa e o judiciário são uma caixa preta que, não, que se diz que é a instituição basilar da democracia. Interessante esse tipo de discurso, né? Rudá, nós estamos encerrando nosso programa. Queria agradecer a sua presença aqui. É um papo rápido, né? Mas gostaria de contar com você outras vezes para a gente poder continuar essa nossa prosa e outras que virão para frente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para mim é não só um prazer, você pode contar comigo, mas é uma obrigação como cientista político, né? Estamos encerrando mais um Café e Prosa. Se você quiser participar, mande sugestões para o e-mail que se apresenta abaixo. E até um próximo programa.